E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Eu sou o professor Chico, professor de História aqui do Nota Máxima, e hoje vamos falar de Nova República. Vem comigo. Então, minha gente, o que seria Nova República? É o período que vai do final do regime militar, 85, até os dias de hoje. A nossa matéria, a nossa análise aqui do conteúdo, a nossa análise dos fatos, vai chegar aqui até o final do governo Dilma Rousseff, até o impeachment da presidente Dilma. Então nós temos ainda aí uma análise bem bacana para fazer de todo o período pós-regime militar até a queda de Dilma Rousseff. Vamos junto? Então aí está o presidente José Sarney, presidente que herdou, o cargo já que Tancredo Neves morreu sem assumir a presidência. Sarney, como seu vice, acabou assumindo. Sarney herdou um Brasil com muitos problemas para ser resolvidos, O processo de redemocratização em curso, mas a questão econômica muito grave, muito complicada, inflação elevadíssima. E assim, no ano de 86, Sarney apresentou o seu primeiro plano econômico visando estabilizar, visando regularizar a economia brasileira, o Plano Cruzado. Esse plano trouxe uma nova moeda, substituiu a moeda brasileira, o cruzeiro, pelo cruzado, trouxe ainda o seguro-desemprego, determinou uma moratória, uma suspensão temporária do pagamento da dívida externa brasileira, que depois foi renegociada. Mas aqui abaixo estão os principais elementos. O Plano Cruzado congelou preços e salários, congelamento de preços e salários, e determinou o gatilho salarial, que era o compromisso do governo de que, se acaso, mesmo com o congelamento de preços, nós tivéssemos ainda a continuidade da inflação, a cada 20% de inflação haveria, pelo gatilho salarial, um reajuste de 20%. Esse Plano Cruzado, inicialmente, teve uma grande adesão popular. Muita gente foi às compras usando esse botãozinho aqui, sou fiscal do Sarney, fiscalizando, olhando se os preços realmente estavam congelados e denunciando em casos de reajuste. Só que, paralelo a esse apoio do governo, houve também um aumento do consumo, por um lado, e, por outro lado, um descontentamento de muitos comerciantes e fornecedores com o fato de que estavam vendendo mais, mas não podiam reajustar preços. Começou a haver uma grave crise de desabastecimento, prateleiras vazias, de várias áreas, vários produtos essenciais faltando. Chegou o momento, ainda no final do ano de 86, em que ficava óbvio que não adiantava os preços estar congelados se não havia o produto para você comprar. Então, ao final do ano, em novembro de 86, o governo Sarney veio com o Plano Cruzado 2, descongelou os preços e, é claro, a inflação voltou ainda com mais vigor. Importante, Sarney ainda veio com outros planos econômicos. Tivemos ainda o Plano Bresser, mais tarde o Plano Verão, visando tentar salvar o cruzado. Mas a verdade é que, economicamente, o governo dele acabou terminando com um caos, uma catástrofe, uma inflação que passava geralmente de 100% ao mês. Bom, mas é aqui no governo do presidente Sarney que a gente vai ter a elaboração da 7ª Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, que teve como nome de destaque o senhor Ulisses Guimarães presidindo os trabalhos. Essa Constituição Cidadã recebeu este apelido justamente por conter uma grande gama, uma grande quantidade de direitos sociais, civis e políticos à população. Algumas novidades dessa Constituição: eleições diretas em todos os níveis, voto para o analfabeto pela primeira vez na história do Brasil e também o direito de voto aos maiores de 16 anos. A criação do segundo turno eleitoral é também uma novidade e o mandato presidencial aqui colocado de 5 anos. Apenas mais tarde, lá no governo FHC, é que esse mandato vai ser comprimido para 4 anos. Então não esqueça, é cidadã porque tem muitas garantias. Garantias às minorias, garantias a indígenas, garantias a quilombolas, garantias a trabalhadores, garantias às mulheres, garantia a crianças, garantias
múltiplas, né, muitos direitos e por isso esse apelido Constituição Cidadã. No ano de 89, amigos, tivemos a primeira eleição direta para presidente desde lá de Jânio Quadros em 1960. Muitos candidatos, 22 candidatos, muitos candidatos nanicos, muitos candidatos desconhecidos e o segundo turno da nossa história, entre Lula, do PT, Partido dos Trabalhadores, e Collor, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Quem venceu? Collor. E como foi o governo de Collor? Bom, Collor apresentou no início do seu governo, bem no início do seu governo, o Plano Collor, também conhecido como Plano Brasil Novo, que visava também tentar regularizar, tentar reorganizar a economia brasileira, pelo menos esse era o discurso. O Plano Collor trouxe novamente o cruzeiro como moeda brasileira, promoveu uma abertura significativa às importações, o que mostra um certo caráter liberal do presidente Collor. Esse mesmo plano determinou um novo congelamento de preços, mas é bom que saibamos que não chegou nem perto do êxito inicial do congelamento lá do plano cruzado do governo Sarney, né? Não houve adesão popular, né? Como houve lá no governo Sarney, no congelamento. O mesmo plano Collor previa várias desestatizações, várias privatizações de empresas estatais. Só que o ponto mais polêmico do plano Collor era o bloqueio financeiro, quando reservas financeiras de milhares e milhares de brasileiros foram bloqueados nos bancos, nas contas poupança, contas de investimento e contas correntes. Bom, meus amigos, o fato é que esse bloqueio financeiro causou uma impopularidade instantânea, né, ao presidente Collor. Isso tem a ver também, né? Isso acaba contribuindo para que a população não apoie, acabe não aderindo, por exemplo, ao novo congelamento de preços que ele vai propor. Então, um plano que fracassa, um plano que gera um grande descontentamento. Agora, olha só, olha essa capa aqui de Veja, Collor de Mello, o caçador de marajás. Esse foi o discurso, esse foi o que ele mais badalou na campanha dele. Vou caçar os marajás, vou acabar com os corruptos. Marajás seriam os corruptos. Pois, o que aconteceu? Ele acabou sendo denunciado de envolvimento em um esquema de corrupção. Sim, o esquema PC. Denúncia que foi feita, aliás, pelo próprio irmão do presidente Collor, Pedro Collor de Mello. Esquema PC porque envolvia um aliado, um amigo e aliado de Collor, né, o empresário Paulo César Farias. Esse esquema foi investigado por uma CPI, a CPI do PC, que concluiu que Collor tinha sim envolvimento no esquema e, portanto, começou-se a discutir o processo de impeachment de Collor. Afinal de contas, é um crime de responsabilidade, ele estava envolvido num esquema de corrupção. Paralelo a isso, começam grandes manifestações contra o presidente Collor. As manifestações chamadas dos caras pintadas. Por quê? Porque milhares e milhares de jovens foram às ruas, milhões, podemos dizer, no Brasil inteiro, pedindo fora Collor, impeachment do Collor. O cara que a gente votou, primeiro cara que eu votei, muitos pensavam, e votei porque ele dizia que ia acabar com a corrupção. O cara é corrupto, fora Collor. É claro que essa grande pressão popular, de certa forma, vai apressar, né, acelerar o processo e o impeachment do Collor vai ser concluído. Agora, olha que interessante. No dia do julgamento final do impeachment de Collor, 29 de dezembro de 92, Collor tentou uma manobra política, tentou a renúncia, tentou renunciar, abrir mão do mandato, porque ele pensava dessa forma poder manter os seus direitos políticos. De repente, na próxima eleição, ele podia se candidatar. E pela lei do impeachment, aquela pessoa que sofre o impeachment perde os direitos políticos, ficaria inelegível por 8 anos. Só que apesar da tentativa de renúncia, nós tivemos, né, o processo sendo levado até o final, a votação do impeachment sendo concluída, sendo efetivada de maneira a derrubar o presidente Collor. Então ele renunciou, mas a renúncia dele não foi considerada, não foi levada em conta
e o processo de impeachment foi concluído e Collor teve, portanto, os direitos políticos cassados. Na sequência, meus amigos, nós tivemos a chegada de Itamar Franco, o vice de Collor. No governo Itamar, duas questões nós vamos destacar. Primeiramente, o plebiscito de 93, em que brasileiros e brasileiras foram às urnas para decidir os rumos da estrutura política, da estrutura de governo no Brasil, se o Brasil deveria ser monarquia ou república, parlamentarista ou presidencialista. O que venceu? Bom, venceu o que nós temos até hoje, né? República presidencialista. E no ano de 94, meus amigos, o lançamento do Real, o Plano Real, um plano de estabilização econômica que, apesar de ter também os seus problemas no decorrer do processo, mas que conseguiu muito mais êxito do que os planos anteriores, tanto que neste ano de 2019 estamos aí completando 25 anos, né, de Real. Galera, a respeito do Real, vamos lembrar de algo muito importante. Fernando Henrique Cardoso, FHC, era o ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. E por isso ele apareceu muito na questão da implantação do Plano Real. Só que o presidente do Real não é o FHC, é o Itamar Franco. Então vamos tomar cuidado porque essa é uma pegadinha constante, é uma pegadinha frequente. Qual é o presidente do Plano Real? Muita gente lembra, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é o ministro da Fazenda da implantação do Real, mas o presidente era o Itamar. Só que na sequência, claro, com o êxito do Real, com a inflação sob controle, com o dólar baixo, né, no início, que foi uma característica do Real, a moral de FHC ficou muito elevada, claro, ele se candidatou a presidente e foi eleito, e inclusive reeleito mais tarde. Então chegamos aqui ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha só, meus amigos, o Real continua, né? O Plano Real continua, claro. Inflação mantém-se baixa, com alguns picos, mas em geral num nível muito mais baixo do que, né, nos anos anteriores. Juros altos, uma das características, uma das medidas, né? Um dos itens que compõe o Plano Real, juros altos para conter o consumo e com isso manter os preços sob controle, manter a inflação sob controle. Dólar baixo, o objetivo era manter o dólar o mais próximo possível do real. Claro que não ficou sempre ali um por um, como lá no começo, mas manteve-se, de certa forma, controlado a maior parte do tempo. E esse dólar baixo acabou trazendo problemas para a indústria nacional, que acaba sofrendo, né, devido à facilidade da população em importar, comprando dólar barato, né, e importando. Tivemos também privatizações, então o governo FHC também é lembrado por privatizações, destaque para a privatização da Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, né, lá da época do governo Vargas, lá do Estado Novo. Também foi a FHC que quebrou o monopólio da Petrobras, importantíssimo. Vamos lembrar que até 97 a Petrobras tinha o monopólio da extração e do refino do petróleo no Brasil e a partir então de FHC nós temos esse monopólio quebrado. Agora outras empresas também podem obter autorização para fazer esse tipo de exploração e de trabalho. E muito importante, né, galera, a reeleição. FHC consegue aprovar uma emenda constitucional determinando a possibilidade de reeleição para cargos do Executivo, presidente, governador de estado e prefeito. Então, com a reeleição, nós tivemos o mandato presidencial que seria de 5 anos, comprimido, reduzido para 4 anos, mas com a possibilidade, então, de um segundo mandato na sequência. Então, reeleição aqui a partir do governo FHC e ele, inclusive, o primeiro a se reeleger. Depois dos 2 mandatos de FHC, nós temos a chegada de Lula ao poder. E Lula vai manter uma política econômica semelhante, né, à dos anos anteriores, né, a política que vinha mantendo uma certa estabilidade, a política do real vai ser mantida, né, a política dos juros altos para conter o consumo, por exemplo. Destaca-se ainda no governo Lula o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né, que visava, que pretendia, né, obras emergenciais em alguns setores, né, visando diminuir os gargalos estruturais no Brasil.
Também, aqui no governo Lula, anunciou-se a autossuficiência do Brasil na questão petrolífera, além das reservas do pré-sal. Então é um momento em que o Brasil começa a entrar na esfera dos grandes produtores de petróleo do mundo. Destacamos ainda no governo Lula a questão dos programas sociais, né, o Bolsa Família, importante programa de transferência de renda. Vamos lembrar que o Bolsa Família é elogiado internacionalmente como um importante e bem-sucedido programa de transferência de renda, além de outros programas também importantes, como ProUni, FIES e Minha Casa Minha Vida. No entanto, não há como falar do governo Lula sem falar do grande esquema do mensalão. Então, um grande esquema de corrupção que acaba sendo investigado e que integrantes do governo, membros do partido do presidente, do PT, acabam envolvidos, inclusive punidos. Agora, vamos lembrar que, apesar do esquema do mensalão, a popularidade do presidente Lula diante da maior parte dos seus eleitores mantém-se muito alta. Tanto que, com o apoio dele, a presidente Dilma Rousseff chegou ao poder na sequência. Claro que a maioria das pessoas que votaram em Dilma porque o Lula pediu voto para Dilma. Então, fica evidente que, apesar dos problemas, apesar da evidente corrupção existente no momento, nós temos a popularidade do presidente em alta ainda. Na sequência, então, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff tem um governo que já começa enfrentando problemas econômicos, é uma época de crise econômica, a própria conjuntura internacional faz com que a situação já não seja mais tão positiva quanto lá no governo Lula. Mesmo assim, os programas sociais são mantidos, né? Bolsa Família, ProUni, né? FIES, Minha Casa Minha Vida. E claro que estes gastos sociais acabam gerando ou contribuindo para a geração de um certo déficit orçamentário. Em 2013, nós temos as Jornadas de Junho, grandes manifestações populares. Começaram com estudantes reclamando do aumento da passagem de ônibus, né? Questão de 20 centavos em São Paulo. Só que houve uma grande adesão de estudantes, de trabalhadores, o povo foi para a rua reclamando de corrupção, reclamando de serviços públicos ineficientes. Apesar desse clima de tensão, Dilma conseguiu a sua reeleição em 2014, numa vitória apertada sobre Aécio Neves. A partir desse momento temos, né, de forma cada vez mais clara, mais anunciada, mais aberta, né, o escândalo da Lava Jato, né, a Operação Lava Jato, né, percebendo e descobrindo, encontrando, localizando diversos políticos importantes, conhecidos, outros nem tanto, né, envolvidos com empresários, com empreiteiras, enfim, um grande esquema de corrupção, um dos maiores da história do Brasil, e que acabou contribuindo, a Operação Lava Jato acabou contribuindo para uma certa depreciação da imagem do governo Dilma. Agora, é importante que saibamos que o impeachment da Dilma em si não está relacionado diretamente à Operação Lava Jato, né? Não houve prova de envolvimento da Dilma, especificamente dela, com os escândalos de corrupção envolvidos aqui dentro da Lava Jato. O motivo do impeachment dela, o motivo alegado, a causa do impeachment dela foram as famosas pedaladas fiscais, uma manobra contábil, né, que era considerada ilegal e que, inclusive, dias depois do impeachment concluído, deixou de ser ilegal. Então, o que fez a Dilma sofrer o impeachment de fato foi a falta de governabilidade. É o fato de que a maior parte do Congresso Nacional não a apoiava e acabou votando, então, de forma favorável ao impeachment dela, com a alegação das pedaladas fiscais. Cuidado para não cair em pegadinha aqui, né? Que a Dilma sofreu impeachment pelo envolvimento na Lava Jato. Não, pedaladas fiscais. Agora, olha que interessante. A lei do impeachment determina que o político, né, o presidente, por exemplo, ao sofrer o impeachment, fica inelegível por 8 anos. O que aconteceu com o Collor. Agora, olhe que com a Dilma não aconteceu isso. Ela teve os seus direitos políticos mantidos. Ou seja, uma manobra dentro da manobra, né? Uma manobra política, né, do Congresso que impõe o impeachment a ela, mas mantém os direitos políticos. Então, é realmente algo
torto, né? Se a gente compara o que aconteceu aqui com o que aconteceu anos anteriores, né, lá com o presidente Fernando Collor de Mello. De qualquer maneira, tá aí Dilma Rousseff, a segunda presidente, ou né, o segundo detentor do poder executivo na história do Brasil a sofrer impeachment lá depois de Collor, então. Beleza, meus amigos? Então agora eu vou convidar vocês a cantar comigo o último hit do Chico aqui do nosso intensivo Nota Máxima. O hit do Chico que vai falar aqui, olha só, do governo Tancredo, que nem chegou a ter governo, tadinho, né? Morreu antes disso, mas da vitória de Tancredo nas eleições até o impeachment do presidente Collor. Vamos cantar junto? Chico Júnior, vem voando. Voando. Olha só, nosso querido amigo Chico Júnior, nosso velho guerreiro. Vamos lá então? No fim da era do militar, eleição indireta veio rolar. Maluf e Tancredo a disputar, mas só um dos dois podia ganhar. E quem foi que ganhou? Tancredo! Quem ganhou foi o Tancredo! Tancredo! Quem ganhou foi o Tancredo. Canta junto comigo, vai. O povo sorriu, a esperança brilhou, mas Tancredo morreu e o povo chorou. Sarney assumiu e o cruzado lançou. A inflação caiu, mas logo voltou. E o que aconteceu depois? Diretas! Teve eleições diretas! Diretas! Teve eleições diretas. O Collor venceu e o Cruzeiro voltou. O dinheiro no banco ele bloqueou. CPI do PC o denunciou. Juventude nas ruas fora, Collor gritou. E o que aconteceu? Impeachment! Renunciou e teve impeachment. Impeachment! Renunciou e teve impeachment. Aê, palma pra quem cantou comigo. É isso aí, galera. Junto na pegada. Tá chegando a hora da nota máxima. E agora? Vem junto comigo? Vamos fazer um exercício? Então, vamos lá. Olha só. Fora Collor, impeachment já. Na imagem, encontram-se referências a um momento de intensa agitação estudantil no país. Tal mobilização se explica pela... Vamos ver então? A. Divulgação de denúncias de corrupção envolvendo o presidente da República. Opa, parece que é isso, hein? Muito interessante. Fora Collor, impeachment já. Por que a galera foi pra rua? Qual era a reclamação? Qual era o motivo? Denúncias de que o presidente estava envolvido, né, no escândalo de corrupção, no esquema PC. Vamos dar uma olhadinha nas outras? B. Criminalização dos movimentos sociais realizada pelo governo federal. Não, né? Nada a ver com o contexto da imagem. C. Adoção do arroxo salarial implementada pelo Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda arrochando o salário, diminuindo o poder de compra do salário. É isso, né? Tem relação com a faixa ali, impeachment já, fora Collor. D. Compra de apoio político promovida pelo Poder Executivo. E E. Violência da repressão estatal atribuída às Forças Armadas. É claro, né, meus amigos? Você já percebeu que a alternativa que buscamos é a alternativa A. Bom, você sabe a matéria, você sabe que o Collor se envolveu no esquema de corrupção, aí você olha essa imagem comigo, né, uma manifestação de fora Collor, é claro, trata-se do movimento dos caras pintadas pedindo sim a queda do presidente Collor. É isso então, minha gente. Um grande abraço, um beijo, professor Chico, e até a próxima.